Olá pessoal, tudo bem? Até poucas semanas estávamos vendo aliados do governo Jair Bolsonaro dizendo que ele logo passaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre o final de maio e início de junho e que por isso a situação eleitoral do presidente vinha melhorando muito, né? Esse discurso já ficou para trás. Muitos daqueles que acreditavam nessa mudança hoje já estão alarmados, preocupados exigindo aí uma mudança drástica nas políticas de governo de modo a tentar resolver esse problema até as eleições, né? São principalmente os representantes do Centrão, que fazem uma pressão muito grande para medidas que sejam populares e imediatas, com o efeito mais rápido possível para tentar melhorar um pouco o ambiente econômico para as eleições, né? Entre essas medidas está a discussão de um decreto de calamidade pública. E por que esse decreto de calamidade pública é esse momento? Para permitir que o governo possa gastar mais do que na situação atual pode, né? Inclusive rompendo o teto de gastos, fazendo doações que em período eleitoral não poderia se não estivesse dentro de um decreto de calamidade, tudo isso para tentar fazer com que as pessoas enxerguem um pouco melhor a situação econômica até a eleição, né? Isso poderia, por exemplo, propiciar um subsídio aos combustíveis de modo a forçar uma queda artificial da gasolina, assim como da energia elétrica, né? Há projetos também no Congresso nesse sentido, né? Inclusive um já aprovado na Câmara para reduzir aí o ICMS da gasolina e dos combustíveis, tudo isso para tentar deixar a situação um pouco mais confortável para o eleitor nas eleições e aí o presidente conseguir a reeleição. Não é uma medida muito incomum, ela já foi tomada por outros governos. Basta lembrar o governo de Dilma Rousseff, né? Em 2014 ela precisava da reeleição e era mal avaliada, desde 2013, quando a avaliação dela caiu durante aquelas manifestações, e para isso ela adotou uma série de medidas para tentar recuperar essa popularidade. Isso propiciou a ela a reeleição em 2014, mas logo depois da eleição viu-se o problema que aquilo gerou os impactos todos que foram sofridos pelo país, inclusive gerando o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né? Em outro aspecto, até um pouco antes, né, no governo Fernando Henrique também, da primeira para a segunda eleição, né, do Fernando Henrique, houve ali uma segurada do dólar artificialmente, né? E isso explodiu depois das eleições, gerando uma impopularidade muito grande do presidente, que naquele momento já tinha conseguido a reeleição, né? E aí depois viu-se essa mudança de governo com a entrada do Lula 4 anos depois, né? Também como uma consequência de uma situação econômica que começou a ficar desequilibrada depois de um bom primeiro governo. E provavelmente, se o presidente Jair Bolsonaro adotar medidas mais populares nesse momento, seja ela o decreto de calamidade pública, com subsídio, com doação e essa questão da bolsa caminhoneiro, bolsa para motoristas de aplicativo e tudo mais, tudo isso vai impactar lá na frente negativamente e o governo vai ter dificuldades. E ainda com um agravante, né? Normalmente essas medidas que flexibilizam as regras fiscais, que permitem a derrubada do teto, etc e tal, tudo isso gera um enfraquecimento da moeda, né? Porque menos recursos entram no país, isso em consequência faz com que tenha menos dólar aqui, isso significa um dólar mais alto do que a nossa moeda e a consequência disso normalmente é a inflação. O próprio preço dos combustíveis depende muito da questão do dólar, né? Mas não só isso, até o pãozinho da padaria, por conta do trigo que é importado e por aí vai. Tudo isso gera problemas. Então, o governo calcula de uma maneira que ele tenta deixar a situação parecendo mais favorável na época da eleição, ainda que esse problema, essa consequência venha depois. Até isso é considerado difícil pelos aliados do presidente. A avaliação geral é que hoje ele está numa situação muito complicada e que se essas ações não forem tomadas muito rapidamente, esse efeito não virá até a eleição. E essa hoje é a grande preocupação do presidente. Aliás, não é de hoje, né? Fica muito claro que o presidente preocupa-se muito com a questão da reeleição e faz todo o seu governo trabalhando com essa ideia de tentar ser reeleito novamente. Um abraço para vocês e até mais.